Saudações, pessoal, aqui é Rafael Albuquerque, sempre aqui no Bandeira Café. E hoje a gente vai conversar com a professora Lauriane, que é incrível, principalmente na parte de metodologias ativas. É uma pessoa que é parceira já nossa, já foi em várias escolas que nós pedimos. Você é espetacular, só elogios sempre. E justamente por isso é ela a nossa convidada de hoje. Como vai, professora Lauriane, tudo bem? Ótima, e agora melhor ainda. Agradeço os elogios, né? Tudo bem que você superfaturou nos elogios, mas vamos tentar fazer jus. Obrigada. Obrigado. Professora Lauriane, primeiro a gente já se conhece há muitos anos. Muitos anos. Né? E não deu certo a gente gravar e hoje finalmente a gente está aqui. E eu vi a importância, a maior importância do seu trabalho. Lógico que eu sempre tinha tido na cara o quão importante era, mas depois que a BNCC realmente fez parte do mundo educacional, mudou tudo. E aí realmente eu vi que metodologias ativas ficaram assim, em alta. Só que os professores ainda estão meio que capengando nessa área de metodologias ativas, né? Que dica você tem para dar para eles? Vamos conversar bastante sobre metodologias ativas. O que são metodologias ativas, afinal? Bom, a primeira dica é sair dos bastidores. A BNCC, ela literalmente me resgatou dos bastidores. E uma vez que eu fui resgatada, eu consegui resgatar um estudante também. Em dezembro, muito obrigada. Em dezembro de 2017, né, quando começou a formulação do documento, a palavra protagonismo ela surgiu. E quando surgiu o protagonismo, veio a mão na massa. Porque o protagonismo é justamente deixar que o aluno faça. E o professor passa a ser figurante, né? Então tá ali o protagonista, ator principal, Tarcísio Meira da história, e os coadjuvantes. E o professor tirar um pouco desse foco e passar para o aluno, é onde a gente consegue... Onde conseguimos identificar e diagnosticar se o aprendizado ali é aquela vivência de verdade. Ou seja, quando a gente fala sobre metodologia ativa, a gente coloca o aluno como o foco, ou seja, ele para de ficar sentado, ouvindo e lendo só. Ele passa do passivo para o ativo. O aluno passa a ser o centro do processo de aprendizado dele. Aquele método enfileirado, tradicional, de sala de aula, com a figura do professor lá na frente, estudos e pesquisas, Rafa, relatam que a retenção é muito baixa. Né? Você tem a retenção do seu aluno ali nos 5 primeiros minutos e depois aquilo ali se perde. Com as metodologias ativas, estudos científicos comprovam que a retenção é de quase 90%. A gente percebe isso com movimentos básicos, né? O professor ao entrar na sala, pessoal, vamos fazer um círculo. O alunado já fica, né? Porque ele já sabe que é algo diferente, porque ele já espera o mesmo todos os dias. O simples fato do professor falar, vamos fazer um círculo, ele já imagina que vai rolar algo diferente. E é esse diferente que tem que ser incorporado no dia a dia. Porque ele falou assim, olha, se for para o professor dar aula, lá na frente só falando, ele não precisava mudar a disposição do mobiliário e da sala. Então ele acha que já se prepara, já incorpora o fato de que ele fará. Porque está já implícito em nós o aprender fazendo. Porque o conhecimento ele tem que passar primeiramente pelas mãos e o cérebro precisa se emocionar para aprender. Por isso a importância da metodologia ativa, do participe e da emoção no envolvimento do processo de ensino e de aprendizagem também. A gente já vem debatendo isso até antes da BNCC. Sim. A gente vê com o triângulo de aprendizagem, taxonomia de Bloom. Sim. Mas faltou realmente aquele professor que abraçasse a causa, né? Foi o que você fez. Porque quando você... A gente era parceiro e de repente você saiu da sala de aula. O que é isso? E aí você, não, eu acredito nessa ideia e vou levar em frente e foi um sucesso danado. Foi exatamente com a reformulação da base, quando eu comecei a ler os primeiros capítulos. E uma dica que eu dou para os nossos colegas é que não fragmente o documento. Porque nós temos o hábito de ir lá na nossa área, matemática e tecnologias. Não, é só a parte que me cabe do meu componente curricular. Não, a educação ela tem que ser entendida de forma global. E eu ia lá nas ciências e tecnologias e não me identificava, não identificava o protagonismo. Eu falei, não, peraí, eu preciso entender a educação como um todo. Aí vamos ler a base. Isso, aí eu fui para os primeiros capítulos, aí eu entendi que eu precisava de um entendimento de educação infantil,
de Fundamental 1, de Fundamental 2, para poder entender como que isso ia ser implantado no ensino médio e para até entender o novo ensino médio, os itinerários formativos de hoje, que é o protagonismo total. Claro. Quando a gente fala de projetos de vida, de mercado de trabalho, de empreendedorismo, não é o professor que está empreendendo. O projeto de vida não é do professor, é do aluno. Então é muito amplo. Então começa na educação infantil, nos primeiros capítulos do documento, até então lá. Quando eu me redescobri, quando eu comecei a ler os primeiros capítulos e vi que eu me identificava muito com o ensino prático e aproveitando as vivências do aluno. Eu tenho 20 anos de sala de aula, já 20 anos de educação, e eu sempre aproveitei a vivência do aluno, porque eu sempre fui aluna de rede pública. Como eu sempre fui aluna de rede pública, eu sabia a importância de fazer esse resgate social primeiro, aproveitar as vivências do aluno para poder me aproximar dele. A maior parte da minha carreira foi em escolas de periferia, então o acesso ao estudante ainda é muito mais difícil. Então, quando veio o documento, quando veio o protagonismo, o mão na massa, eu falei, pronto, agora sim eu posso colocar o aluno para dentro do processo. Foi aonde eu falei, agora eu preciso expandir isso, além dos muros da escola, eu preciso contar para o mundo que dá certo. Uma outra coisa que você falou que eu achei muito importante é porque muitos professores, e eu vou focar um pouco mais nos professores de ensino médio como nós, né, que realmente fizeram isso, leram a sua parte da base. Fragmento. Pois é, mas acontece que quando a gente lê a base, a gente vê que a gente precisa saber como é que o nosso aluno chega pra gente. Então, nós como professores de médio, a gente precisa saber como é que foi o fundamental, como é que foi o infantil, justamente para saber o que cobrar. Exato. E o que perguntar para o meu aluno. E para você, qual é a importância dessas metodologias ativas? Porque assim, não vão deixar os professores fugirem, não. Não, de jeito nenhum. Bom, para o professor não fugir, nós temos que partir daquela premissa assim, dá a mão pro coleguinha e não solta. Literalmente, educação infantil. Dá a mão pro coleguinha e não solta. Nós temos um conceito assim muito, como é que eu posso dizer? O trabalho interdisciplinar somente para uma feira literária, somente para uma feira de ciências. Não, o trabalho interdisciplinar, ele tem que ser cotidiano, ele tem que estar dentro do plano de ação, dentro da trilha de ensino do professor. Como? Você como profissional do mercado pode me falar, não existe, não está na LDB, não está na BNCC, nada que fala que o meu primeiro dia de aula, pessoal, vamos abrir o livro de ciências no capítulo 1, página 2. Não, eu posso começar o meu ensino, alunos, vamos falar hoje sobre água em ciências, que está no capítulo 8. Aí eu falo tudo sobre água. E deixo o aluno envolver aqui dali. Vamos prototipar, vamos saber como dar origem disso tudo. Vem o professor de geografia, capítulo 12, primeira semana de aula. Peraí, o capítulo 1? Não, tem que ter uma associação, tem que ter um fio condutor. Porque o aluno depois não consegue unir tudo isso. Primeiro bimestre falou de água em ciências, ele volta a falar sobre água em geografia, só em saneamento básico, só no terceiro bimestre. O aluno não consegue manter isso aqui, aí fragmenta o conhecimento. O professor criativo é um aluno encantado. Aluno encantado. Um aluno encantado. E temos que saber improvisar dentro da realidade que nós vivemos. E quando falamos de metodologias ativas, e o maker, o fazer é você reinventar com o que você tem. E não importa se você está numa escola tipo A, tipo B, tipo C, se é periferia, se é interior, se é zona rural. Escola é escola, educação é educação. E professor é professor, porque professores não são seres comuns. Não mesmo. E seres comuns vão tentar, Rafa, ser professores e não vão conseguir. Pessoas comuns não são professores. Eu falo para os professores, aceita que dói menos, porque tem que ter aquele brilho, tem que ter aquela paixão, tem que ter aquela empatia, para falar assim, eu já sei, faça você e eu estou aqui para te amparar. O aluno pegar uma garrafa e dar um novo sentido para ela, deixar de ser uma pet e passar a ser uma ferramenta de aprendizado. Né? Então, só o aluno tem esse olhar, já, né? Como diz Montessori, não interfira, deixa que o processo criativo venha dele. E aí você vai ver o resultado brilhante, o inovador. Então, naquela feira de 2017, você percebeu ali que tinha desde biscuit a gel de cabelo, alunos que não conseguiram estruturar no gesso, então pegou a Tupperware, da maior perigo que ele correu, da mãe para colocar ali a base em gelatina. Então, isso que é rico.
Foi como ele conseguiu enxergar o conhecimento dentro dos fatores que cercam a vivência dele. Bom, é isso que eu tenho. Então, eu vou fazer o meu trabalho, me proponho a fazer, porque ele foi motivado a ser criativo. E aí ele colocou a mão na massa e ele fez, o resultado foi surpreendente. É diferente do professor ir lá, fazer, explicar, tá aqui, gente. Não, ele vivenciou. Ele fabricou cada organela, ele colocou o núcleo no local certo. Então, aqui, esse conhecimento não vai sair dele nunca mais. Fica para sempre. Fica para sempre, porque ele colocou a mão na massa e o cérebro se emocionou. E aí foi criativo, ele foi inovador. E se pararmos para pensar o que a metodologia ativa traz para o futuro desse aluno, não sabemos quais são as profissões do futuro, Rafa. E ninguém vai... Se você perguntar para qualquer pessoa hoje, você perguntar assim, e como é que foi aquela aula inesquecível? Ninguém vai falar assim, bom, eu estava sentado e o professor estava escrevendo no quadro. Acho que ninguém vai falar isso, né? Essa foi a aula inesquecível. Essa foi a aula inesquecível, não. Não que não seja importante, mas é porque a metodologia ativa ajuda a gente até a fazer coisas diferentes. Não precisar fazer a mesma coisa todo dia, né? O conhecimento que fica é aquele que eu falo que é o bom do conhecimento. É quando o aluno faz assim, ó. Eu arrepio, é de arrepiar. É isso que paga a gente, né? Esse é o momento que ele teve... Blow your mind. Exato. É nesse momento que o olhinho dele brilha, que ele teve contato com o conhecimento pela primeira vez, que é algo que ele não sabia, e que ele se emocionou. É esse conhecimento que ele vai levar para a vida. E como fazer esse gatilho? Fazendo com que ele participe, que ele faça, não só me ouça. Porque eu não vou ter retenção de conhecimento dele ali. Então, como eu não sei quais são as profissões do futuro, mas uma coisa eu sei, a tecnologia vai estar lá. E nós sabemos que a tecnologia não é uma ferramenta, a tecnologia é uma linguagem. Então, se eu não sei quais são as profissões do futuro, como que eu vou preparar meu aluno? Eu tenho que preparar um aluno, aí é onde entram as metodologias ativas. Eu tenho que preparar um aluno para que ele seja capaz de ser criativo e inovador. Com pouco ou com muito que ele sabe. Porque saber, a internet sabe tudo. Google te conta tudo. O mercado de trabalho vai precisar, a economia global precisa de alunos que sejam capazes de serem criativos e inovadores. Esse aluno terá sucesso em qualquer área que ele escolher. E qual é a principal metodologia ativa que você tem feito formações com os professores, assim? Não vou nem dizer a principal, a que mais tem pedido para você? É a minha paixão, né? É o maker, a cultura maker, o movimento maker, que vem ali já para a educação desde 72, mas agora com a BNCC, com o protagonismo, a palavra mão na massa, né? É o do it yourself. Aí vieram as relações socioemocionais se transformam por do it together, vamos fazer juntos, né? Que já é uma outra metodologia ativa que envolve a empatia, o saber compartilhar, gestão de tempo, gestão de material. Então é base de ponta a ponta a metodologia ativa. O maker, o prototipar, o construir, o pôr mão na massa é aquela aceitação de que eu posso. Então, você trabalha todos os princípios emocionais, socioemocionais do aluno e também faz aquele gatilho científico nele, que é a iniciação científica já. Insere um pouquinho, uma pintadinha ali de tecnologia, acabou, é sucesso, né? Porque ele vai vivenciar tudo aquilo ali. Então, a cultura maker é você ir para um tutorial da internet. O que você já pesquisou, Rafa, na internet? Como fazer um molho gourmet, por exemplo? Receita sempre. Então, porque você aceitou o fato de que eu não sei, mas eu posso tentar. Então, eu não sei, mas eu posso tentar. Você não aceitou o simples fato, não, eu não sou chefe, não trabalho na cozinha, não dou conta. Eu acho que eu dou conta. E aí você foi atrás de uma fonte e a fonte te inspirou. E aí você aceitou o fato de que eu posso, olha, deu certo. E a partir do momento que você viu o resultado, nem o céu é o limite. E que tipo de ferramenta você leva para a sala de aula? Todas. Eu vou brincar, eu falo que o professor Nutella passa na papelaria. E o professor Raiz passa na ferragista. Porque na ferragista ali, junta com a papelaria, aquilo ali vai crescendo, né? Mas nós estamos trabalhando, nós estamos num mundo totalmente precisando incorporar sustentabilidade. Então, o meu material, para mim, que dá para sair um mundo de conhecimento ali de forma muito interdisciplinar, é o papelão. Papelão, você fez muita coisa de papelão? Muita coisa de papelão. Eu adoro papelão, adoro mexer com papelão também. Não, o papelão da vida, ele dá conhecimento, ele traz conhecimento de tudo. Então ali eu coloco, acoplo no papelão, eu posso colocar um LED, né? Eu posso colocar uma tinta aquarelável, posso colocar um motorzinho DC,
Então o papelão aceita tudo. Uma coisa que eu vi essa semana que eu achei incrível, um cara que pega a garrafa PET e transforma a garrafa em carga para impressora 3D. Exato. Nossa, achei barato. É tanto PET que a gente está jogando no lixo, né? E ele se transforma em matéria-prima para fazer uma impressão de alguma coisa. Exato. Então, o PET também nós utilizamos muito, porque você levar para a sala de aula uma PET, mas depois que eu cortar ela aqui, abrir e prensar, ela é uma folha de acetato. Se você falar para o aluno que é uma garrafa PET, ele vai falar, não é meu carrinho. Né? Né? É o meu carro, é meu protótipo. Então, é reinventar. Por quê? Nós estamos num mundo, Rafa, em que o padrão não se encaixa mais. Eu não quero nada fabricado em série. Eu quero algo personalizado, eu quero algo único. Se eu não quero ser igual, né? Tá aqui mais do que nunca, né? Algo que eu quero personalizado para mim, que é a sua figura, a sua marca, né? Que é o meu grau, deve estar com Que dor é de o cabeça seu agora. grau. Se eu quero algo que seja a marca do Rafa, o aluno quer um ensino personalizado para ele. Mesmo porque mais importante do que o jeito que o professor aprende é o jeito que o aluno... Aliás, o jeito que o professor ensina é o jeito que o aluno aprende, Isso. Né? Então, a vivência dele, o que ele tem, quanto mais comum, quando você me pergunta do material, quanto mais familiar, mais seguro ele se sente. Então, o papelão, o PET, e aí depois você vem com um pouquinho de robótica, com um motorzinho, com LED, ele não vai se assustar tanto, porque o papelão e o PET é algo familiar. Então, você reinventar, colocar a sustentabilidade ali no centro. Sustentabilidade e tecnologia, mão na massa, conhecimento. O que é o STEM? Na verdade, o STEM é Science, Technology, Eng, Um anagrama, né? Math e Arts. Na verdade, é um acrônomo, né? É um acrônomo. Isso, desculpa. E foi incorporado, veio de uma origem americana, mas caiu como uma luva para nós, porque é ciências, matemática, engenharia, artes, tudo isso junto. Que tá tanto na moda. E aí sim, aí o STEM veio para mostrar para o professor que o trabalho interdisciplinar ele é essencial. Quando pensávamos em trabalho interdisciplinar, pensávamos uma coxa de retalhos. Vamos fazer uma feira, juntavam uma coisa de cá, outra coisa de lá, ficava assim, ó. Tudo era conhecimento, mas não Tudo tinha... justaposto. Exatamente, justaposto. E eu falo que o trabalho interdisciplinar ele tem que ser um patchwork, ele tem que ser harmônico, não tem que ser uma coxa de retalho. A coxa de retalho é aquele conhecimento holístico, né? Aquele conhecimento amplo. Eu entro em história, de história eu vou para paleontologia, e assim eu vou aumentando e vira uma coxa de retalhos. O patchwork não, ele tem harmonia. Eu coloco todos os meus componentes curriculares ali, vou trabalhando os eixos, vou trilhando ali o conhecimento. Por isso que o fator trabalhar junto é importante em todos os planos de ação desenvolvidos da escola. As disciplinas, elas precisam, né, os componentes curriculares precisam caminhar juntos, porque eles se casam. Quando eu dei o exemplo da água em geografia, eu trabalho em água, em geografia. Eu vou lá em história e falo a importância da água na guerra, no mundo, na fase dos egípcios. Falo sobre saneamento básico. Eu posso trabalhar a questão da água em língua portuguesa com textos, né? Artes na confecção de inúmeros materiais. Então, olha, eu já citei 5 componentes numa única temática. Então, um trabalho interdisciplinar e o STEM, né, quando ele junta tudo isso e forma um acrônimo de que uma única estrutura posso ter Pode ser visto por vários pontos de vista. Vários pontos de vista e colocar ali a arte, linguagem e tecnologia, não tem erro. Então, metodologias ativas não são moda. Não é passagem, Pois é. veio Então, para ficar. a gente precisa colocar isso na cabeça dos professores. Porque tem muito professor que já dá a mesma aula há 20 anos e acha que vai continuar dessa forma. Que BNCC... Tem gente que não aceita nem a BNCC. Aceitando ou não, ela tá aí. Exato. Aceitando, eu falo, gente, dói menos. Aceita que dói menos. Ela tá aí, ela tá incorporada nos documentos, ela tá incorporada no livro didático e ela principalmente tá incorporada no aluno. O nosso cliente mudou, o nosso aluno é o outro. Ele é um aluno totalmente midiático. Sabe um argumento que eu gosto de colocar com os professores? Daquele professor que, eu já dou aula há 20 anos e sempre deu certo. Aí eu falo pra ele assim,
Será que deu certo mesmo? Quer analisar seus resultados? A gente está em 86º no PISA. Será que deu certo mesmo, professor? Você está fazendo isso há 20 anos? Não está dando certo. Quando pensamos em metodologias ativas, nós temos que pensar numa maneira de reavaliar também. Agora ficou pesado. Avaliar de acordo com as aulas que a gente dá, né? Como avaliar uma aula prática? Como avaliar uma metodologia ativa se é o aluno que está fazendo, né? Não sou mais eu o condutor, é o aluno que está conduzindo. E é o momento de você saber realmente se aquele conhecimento foi incorporado ou não, se deu certo ou não. O aluno deixa de ser um número. Você não está mais quantificando, você está qualificando. Isso. A partir do momento que você qualifica o conhecimento dele, aí você entendeu o sentido da metodologia ativa. Obrigado. Uma aula Estou aqui. sempre aqui, aprendendo com você também. Que isso. Professora Miss Maker, né? Eu vou deixar aqui embaixo o link dos trabalhos dela, o Instagram dela, para que você siga mais. Você tem trabalhado muito com formação de professores, né? Sim. Como é que você está vendo isso? Como desafio, mas eu posso até hoje amanheci cansada. Porém, quando eu abri meu Instagram, me desculpa se eu me emocionar, todo mundo que já me conhece sabe que eu sempre me emociono muito. E a gente sempre fica muito cansado, o trabalho com educação não é fácil, você sabe disso melhor do que eu. E se eu me emocionar, corta. Ela falou assim para mim que as palavras minhas palavras numa formação fez com que ela fosse atrás de um sonho, que ela tinha muito tempo de abrir o consultório dela de psicopedagogia no interior. Então, assim, quando eu falo sobre a importância de motivar os sonhos dos alunos, falar para ele que ele pode, eu tenho primeiro que trabalhar isso no meu professor, no meu colega. Você pode, colega. Dá para fazer diferença. Nosso cliente mudou, nosso aluno mudou, mas nós conseguimos, porque ele está apostando na gente. Nós somos o caminho. E nós estamos num momento histórico da educação. Que orgulho em fazer parte disso, Rafael. Finalmente mudou, Finalmente gente. mudou. Finalmente a mudança chegou. Tem muita gente que gosta das coisas que estão e tem medo de mudança. Eu já vou parafrasear Chico Buarque. Eu tenho medo que as coisas nunca mudem. E eu vou repetir. Adoro mudanças porque todas as mudanças vêm para o bem. Muito obrigado, professora Loriane. É sempre um prazer. Vamos gravar os programas. A gente pode fazer o seguinte. Sempre. O que é um design thinking? Isso, o que é um um brainstorming? programa para cada metodologia. O que você acha? Se o público topar, eu tô pronta. Vamos, a gente já está com um programa. A gente vai fazer uma série só sobre ensino médio com o Inácio. Então a gente pode fazer um só sobre metodologias ativas. Só sobre metodologias ativas. Vamos aí entender como que as mindsets entram, que também não é modismo. A gamificação, a robótica com sucatas, a robótica aliadas aos games. Então a metodologia ativa ela é muito ampla. Como que eu posso trabalhar o design thinking dentro de um componente curricular? E eu estou aqui para contribuir com o que eu puder. E esse nosso programa então vira simplesmente uma introdução para os próximos programas. Um brinde. Obrigado, professora Loriane. Pessoal, muito obrigado então por hoje, com esse bate-papo muito gostoso com a professora Loriane. Então já ficou aqui a promessa de a gente gravar outros programas sobre metodologias ativas, mais restritos, que a gente vai fazer uma série sobre metodologias ativas. Acompanhe. Obrigado e até mais. Obrigado, professora.